vida não é primeiro terrena, mas primeiro espiritual. A palavra de Deus é espiritual e ela gera vida espiritual e, consequentemente, gerando essa vida espiritual através da obediência aos mandamentos. Deus leva o povo para o deserto para se manifestar ao povo por intermédio da sua palavra. O povo não tem doutrina, o povo não tem conhecimento de Deus. O povo já está há 430 anos no cativeiro. Esse povo precisa conhecer a Deus. Não é diferente comigo e com você como saindo do mundo. Apesar de sairmos do mundo pela graça do Senhor e sermos salvos em Cristo Jesus, todavia não conhecemos a palavra de Deus. A pessoa ainda não tem o entendimento de Deus. A pessoa ainda é uma criança espiritual. Por isso, o entendimento dessa passagem fica mais claro. Deus leva o povo para o deserto para ensinar o povo a obedecê-lo, a se submetê-lo à vontade de Deus, porque somente através dessa submissão, pelo cumprimento dos mandamentos, é que nós vamos viver, é que nós vamos se multiplicar, e é que nós vamos entrar na terra e possuir a terra, porque apesar da terra ser prometida e por promessa já ser nossa, ainda não possuímos a terra, ainda não estamos lá dentro. Nós devemos entender isso, ainda não entramos na salvação, ainda estamos lutando dia por dia, um dia após outro, para a gente chegar naquele grande dia e ali nós descansar de todas as nossas obras. Por isso é importante nós entender. Então Deus está trazendo o mandamento para o povo, ensinando o povo para a compreensão disso. O versículo 2 está escrito: e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar. Olha só, Deus provando aí. Deus está provando no deserto. O deserto é um meio de Deus provar o nosso coração. Vamos continuar a leitura. Para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, qual é o objetivo do deserto? Qual é o objetivo da provação, independente da qual seja de Deus sobre a nossa vida? É para mostrar para nós. Quando Deus fala aqui, se guardaria os mandamentos ou não, esse é o motivo pelo qual Deus colocou no deserto. Esse é o motivo pelo qual Deus está humilhando nós no deserto, porque nós temos dificuldade de nos humilhar a nós mesmos. Então Deus precisa muitas vezes nos humilhar através de situações. Talvez vocês achem estranha o ressoar desta palavra, Deus humilhar, porque a Bíblia fala que Jesus, no capítulo 2 de Filipenses, que ele se humilhou a si mesmo. Ou seja, Jesus como filho de Deus, submisso, ele se humilhou sendo obediente. Essa humilhação é quando nós se submetemos. Não existe uma maior humilhação para o homem do que se submeter à vontade de Deus. Marcelo, por quê? Porque a nossa natureza não se submete à vontade de Deus. A nossa natureza é inversa à vontade de Deus. A nossa natureza só quer o que desagrada e entristece a Deus. Então, obedecer a Deus é humilhar o nosso eu, é humilhar as nossas vontades, é humilhar os nossos sentimentos contrários, nossos pensamentos desalinhados com os pensamentos de Deus. E muitas vezes a gente não entende isso, então Deus nos coloca em situações de humilhação, para que nós vejamos o quanto nós somos nada e o quanto nós somos dependentes dele. Você é dependente de Deus, você depende plenamente dele, eu e você, mas muitas vezes a gente não entende desta forma. E, no entanto, Deus, porque nos ama e nos quer nos introduzir na eternidade e ainda nesta terra nos abençoar com muitas bênçãos, Deus nos coloca no deserto. Deus nos coloca no deserto. Mas preste bem atenção. Para saber o que estava no teu coração. Porventura, Deus não sabe o que está no coração do homem? Pois a Bíblia diz no capítulo 17, verso 9 do profeta Jeremias, que Deus sonda, esquadria o coração do homem
Prova os seus pensamentos, e isso para dar a cada um segundo as suas obras. Porque o coração do homem é perverso, ele é maldoso, o meu coração é perverso, o seu coração é perverso. Aliás, em nada, não há nada de bom em nós não existe nada de bom, não é eu que digo isso, é a Bíblia, capítulo 7 de Romanos, o versículo 18, Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nessa estrutura humana, não habita bem algum, não tem nada de bom, porque nós somos pecadores, salvo mediante a graça. É por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus morreu. Então Deus conhece o coração. Então quando ele fala para ver o que estava no teu coração, não é para Deus ver o que está no coração, é para nós percebermos o que somos, o que temos, quais são nossos ideais em relação a Deus, qual é a nossa visão em relação a Deus, se de fato nós somos convertidos, se de fato nós amamos a Deus. É para nós ver o que está no nosso coração. Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe o que está dentro do teu íntimo, que você nem sabe. Nós não sabemos muitas coisas relacionadas a nós mesmos. Tem sentimento dentro de nós que nós não compreendemos a sua origem, o porquê sentimos. O ser humano, ele é como o planeta, ele é muito vasto, ele é muito extenso. Dentro dele, aquilo que Deus criou dentro no homem, a sua estrutura, é algo muito grande. Então o homem não consegue discernir, ele não consegue entender a sua própria natureza, as suas próprias vontades em muitos momentos. E por que disso? O pecado nos limitou. O pecado nos limitou no nosso entendimento, na nossa visão, na nossa compreensão. Então quando Deus, um dos meios que Deus usa para mostrar para nós onde está o nosso coração, você lembra no capítulo 6, Jesus falando sobre o tesouro no céu e o tesouro na terra? Ele fala para não juntar tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas para juntar tesouros no céu, onde o ladrão não tem acesso, na eternidade. Aquilo que depositamos em Deus, a sua meditação, a sua entrega, a sua fidelidade a Deus, tudo isso você receberá no futuro da parte de Deus em forma de galardão e eternidade. As suas orações, a sua meditação, a sua conduta, o seu caráter, diariamente, isso são tesouros colocados, introduzidos, depositados como uma conta que temos literalmente falando nos céus. E ele diz, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O Senhor ainda fala de João no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 18. Ele fala do que exatamente contamina o homem. O que contamina o homem? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque de dentro do homem sai a prostituição, a fornicação, a blasfêmia, a mentira, a vaidade, o adultério, o engano, tudo que não presta está dentro de nós. O coração, quando a Bíblia se refere ao nosso interior, está relacionado ao nosso interior, espírito, alma, sede das emoções, razões, vontade, desejos, mente. É o que está dentro de nós. Então Deus está tratando, Deus está mostrando no deserto para mim e para você, diante dessa dificuldade, onde está o seu coração, se está nele, pelo que ele é. Porque se não tiver nele, a pessoa não vai suportar o deserto. Quantas pessoas estão abandonando Jesus porque Jesus permite vento, permite provação? Isso mostra para a pessoa, como para as pessoas que estão na sua volta, que de fato o coração da pessoa nunca esteve no Deus vivo. Nunca esteve alicerçado na palavra da verdade. Mas na verdade, servia da boca para fora. A palavra não estava introduzida no coração. E é isso que Deus está fazendo aqui. Para nós entender algo profundo. Eu preciso entender isso, você precisa entender.
O versículo 3 é onde eu quero chegar. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra, que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Aqui está o segredo. Aqui está a chave, a palavra de Deus. Do versículo 1, os mandamentos de Deus. O Senhor nos coloca em situações na nossa caminhada, Deus nos prova de várias maneiras na nossa caminhada, para a gente entender isso. O contexto que nós lemos, o povo está querendo bater em Moisés, porque o povo não tem carne para comer, só tinha o maná. E no Egito, o povo tinha carne. O povo tinha cebola, pepino e tantas outras coisas que no momento de relacionamento, no momento de oportunidade que eles estão tendo, no deserto, claro, mas estão tendo uma grande oportunidade de se relacionar com o único Deus e alcançar as bênçãos do Senhor, dispensada através da fé em Cristo Jesus, o povo despreza esse momento. Não despreza o seu deserto. Não despreze esse momento que você está vivendo, porque é esse momento que você está vivendo que te fará triunfar em Cristo Jesus. Guarde o que eu estou te falando. Esse momento de luta e de dificuldade, onde você não vê saída, que vai fazer você triunfar lá na frente em Cristo Jesus. Mas antes, nesse deserto, nós precisamos entender o versículo 3, que é a mesma passagem que Jesus citou na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4, como também em Lucas capítulo 4. Por que Jesus citou essa passagem? Jejuando 40 dias. O que o diabo tentou fazer com Jesus, que não conseguiu, tentou fazer com o povo e conseguiu. Derrubou o povo no deserto. O povo que saiu do Egito para entrar na terra, eles foram numerados, porque Deus sabia que lá na frente o povo não ia entrar na terra prometida. O povo caiu em murmuração. O povo, nada estava bom para o povo. Apesar da situação ser difícil, mas uma coisa que não devemos fazer é murmurar. Não murmure neste teu deserto.